Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre provas, tema muito importante para o processo. O princípio dos frutos da árvore envenenada. O que seria isso? Então, para você que está chegando agora aqui no canal, eu tenho muito prazer em te receber. Meu nome é Lucas Gomes Gonçalves, sou advogado, especialista em direito administrativo disciplinar e estudioso das causas previdenciárias também. A gente mexe com isso há muito tempo. Hoje, então, como disse, o assunto é prova no processo, assunto super relevante para qualquer pessoa que queira saber um pouco sobre o processo, que tenha lá uma ligação com o processo que está sendo processado. Entender isso é importante, tá? Então, vamos falar então sobre a prova obtida ilicitamente. O que acontece com essa prova? Mas vamos complicar um pouco e entender algo sobre a teoria ou princípio da proporcionalidade ou razoabilidade dentro desse tema de provas. Então, de acordo com a doutrina, a teoria ou princípio da proporcionalidade surgiu nos tribunais alemães, no pós-guerra, com o objetivo do quê? De contrapor as vedações constitucionais às provas ilícitas, ou seja, era a forma de tentar validar a prova, tamanha era a necessidade em razão da grande demanda judicial do pós-guerra. Imagina quanta coisa aconteceu na guerra, quantos crimes foram cometidos. Então a ideia principal era o quê? De que nenhuma garantia constitucional era absoluta. Olha isso. Ou seja, abria-se mão de garantias constitucionais, ou seja, poderia haver situações tão excepcionais que a utilização deste princípio não iria ferir um princípio de menor importância, sob outro de maior relevância. Nós vamos entender isso aí já já. Então, a primeira coisa que há de ser observada é que este princípio da proporcionalidade jamais deve ser absoluto. Pois, se um réu é acusado e ele é inocente e tendo a seu favor um documento, por exemplo, que foi obtido ilicitamente, seja de forma direta ou seja por derivação, que eu vou explicar o que é derivação também, haverá então a necessidade de se considerar tal prova como apta no processo. Preferível isso do que condenar o inocente, sobrepondo-se então o valor maior que garante a liberdade e a vida. Vou dar um exemplo já já. Assim sendo, poderá o quê? O Estado fazer uso desta prova para inocentar um réu. É bom frisar que a utilização do princípio da proporcionalidade não é somente a favor do réu, podendo ser feito a favor do meio social, mas apenas em casos excepcionais e com uma atenção especial à razoabilidade da medida e o adequado temperamento entre a violação de um direito e o atendimento a outro de maior importância. Como foi o exemplo que demos ainda há pouco, né, onde ficou, acima de tudo, o Estado protegeu o quê? A liberdade do acusado. Então vou te explicar com simplicidade, mas com eficiência, o que é uma prova ilícita por derivação. É interessante, presta atenção. Esse tipo de prova emerge daquele tipo de prova que em si mesma denomina-se lícita, mas pela sua formação ou pelo modo de como ela foi obtida, ela se tornou ilícita. Vou te dar um exemplo bem prático. A confissão do acusado. A confissão é uma prova lícita, mas se for obtida mediante tortura ou coação, ameaça de mal ou outro meio que retire do acusado a vontade de confessar, como por exemplo nesse caso, onde o acusado é apertado para dizer onde é que está o produto do crime,
que vem depois a ser regularmente apreendido esse produto. A prova está eivada de ilicitude e causará nulidade até mesmo dessa apreensão, porque na verdade ele não confessou, né? Ele foi obrigado, né? Ou o caso da interceptação telefônica, por exemplo, uma interceptação telefônica clandestina, por intermédio da qual o órgão policial descobre uma testemunha do fato que, em depoimento regularmente prestado, incrimina o acusado, mas na ligação ele desmente o depoimento. Qual que vai valer? Por ser clandestina a interceptação telefônica, a prova é ilícita e não serve para desmentir o que ele dissera antes, né? É muito estranho, né, essa situação, né? Porque ele está desmentindo, então não deveria valer nenhuma nem outra, né? Isso deixa em dúvida, mas é ilícita essa escuta. Assim, por serem ilícitas as provas originárias, todas as demais que derivarem dessa inicial serão também consideradas ilícitas, ficando, portanto, manchadas pela ilicitude. São o que chamamos de frutos da árvore envenenada. Pois é, está aí um tema bastante controverso entre as pessoas que não têm uma visão assim mais profunda das teorias e dos princípios constitucionais e do direito penal e processual penal. Porque, a princípio, não parece razoável que determinada prova ou fruto daquela determinada prova seja descaracterizada por estar envenenada. Quando está na cara, né? Está na cara ali, como se diz na prática, que o delito ocorreu e que o fulano ou cicrano é o criminoso. E existe uma prova, mas a prova foi obtida com ilicitude. Parece ser contrassenso dizer que não, né? E não poder usar essa prova, né? Então pode-se dizer que, ocorrendo tal fenômeno, estaremos então diante do princípio dos frutos da árvore envenenada, criada pelo sistema jurídico norte-americano, que emprega o entendimento de que os vícios da planta, os vícios da árvore se transferem aos seus frutos, que ficam igualmente envenenados. Nesse sentido, podemos ilustrar vários exemplos, tais como a apreensão de drogas por interceptação telefônica clandestina. Um outro exemplo, a confissão de um investigado, né? Uma confissão obtida de forma forçada, mediante violência ou grave ameaça. Dentre outros tantos meios de obter provas ilícitas. Podemos então concluir, né? Que ainda que haja uma previsão constitucional do amplo direito de produzir provas, deverá sempre ser observado que a produção dessa prova deverá respeitar outros princípios constitucionais e deve, portanto, encontrar limitação na lei. Tem que seguir a lei para fazer prova. Olha que interessante esse princípio constitucional que eu vou dizer agora, ó. Ninguém poderá ser obrigado a produzir prova contra si. Acho que vocês já ouviram disso, né? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, isso quer dizer que se eu, por exemplo, como policial, obrigar alguém, mediante coação, a soprar, por exemplo, aquele dispositivo que detecta uma quantidade inadequada de álcool no sangue, essa prova não poderá ser utilizada para condenar o acusado que dirigia embriagado e soprou, dando a certeza de que estava embriagado. Mas soprou forçado, ele não queria soprar. Estranho, né, isso, né? Mas, pois é, não vai valer como prova. Um exemplo aqui, vamos pegar aqui. O Zacarias foi parado numa blitz e se negou a soprar. O policial, ao invés de seguir o curso da lei, colocou na marra o aparelho na boca dele e, mediante agressão e violência, obteve o resultado. Pois é, nesse caso a prova foi obtida de forma ilícita. Ela é
o fruto da árvore envenenada. Igualmente, a árvore, esse fruto está envenenado, não vale como prova. Observa-se nesse caso que tal produção violou vários outros princípios de direito e não deverá ter valor probatório, porque não será qualquer prova que poderá ser produzida no processo. Aprendemos então que a utilização de qualquer prova ilícita, ainda que derivada, deve ser repudiada e desentranhada do processo. Isto conforme mandamento constitucional, onde se veda expressamente a utilização dessas provas. Ok? São vídeos desse tipo que você vê aqui no nosso canal. Estamos preparando uma série de vídeos colocando em prática as questões trazidas pela reforma disciplinar no Estado de São Paulo. Então, se inscreva aqui no nosso canal e veja a nossa playlist com muitos assuntos muito importantes sobre o funcionário público, processo administrativo e sindicância, interrogatório, como você deve agir e outras séries, são muitos vídeos. Não se esqueça de deixar seus comentários sobre o assunto e diga também sobre que assunto você gostaria que eu falasse aqui num próximo vídeo. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp que você vai encontrar na nossa página www.projudice.com.br. Um grande abraço e obrigado pela audiência. Milhões de pessoas no mundo todo têm acompanhado nossos vídeos. Nós já somos um time de quase 500 mil de inscritos. Pessoas inteligentes e muito bem informadas. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no canal.